Na última semana nós tivemos o que possivelmente foi a melhor promo do Jey Uso na história da sua carreira. Ele simplesmente falou de uma maneira em que deu pra sentir cada ponto da fala em que ele colocava com relação a colocar os sentimentos dele ali e também trazer uma sensação diferente do que a gente estava sentindo. Infelizmente, durante basicamente toda a rivalidade, desde que o Jey ganhou no Royal Rumble Match, parecia muito aquela questão de estamos empurrando algo porque, diferente do que aconteceu com o LA Knight, por exemplo, nós queremos aproveitar o momento do hype do Jey Uso. E não dá pra negar, mano, quando você assiste os shows da WWE e vê a arena, o momento em que o Jey Uso aparece, cara, a galera toda vai junto com ele na entrada, o Yeet Movement, vamos chamar assim, simplesmente domina e tem ali toda a questão de, cara, a forma como a arena explode quando toca a música dele e tudo mais. Então, assim, essa situação ela acaba sendo muito mais concentrada em cima do Jey Uso. Por outro lado, a gente estava vendo o Gunther desde o SummerSlam como World Heavyweight Champion e de lá pra cá, sinceramente, a gente não estava conseguindo ver aquela aura de grande campeão que nós vimos no reinado do campeonato intercontinental. Cara, o Gunther como campeão intercontinental era algo fora do padrão. Era completamente fora do padrão. Foram 666 dias como campeão e quando olhávamos para aquele campeão, a gente via exatamente o mesmo padrão que o Gunther tinha quando ele foi UK Champion ou NXT UK Champion, né? Quando modernizou o título ali, mudou de nome, mas o momento em que ele foi campeão lá no Reino Unido era exatamente a mesma forma. Só que qual que era a diferença naquele momento? Gunther, ele tinha toda a Imperium dentro do NXT UK para poder ajudar ele a manter o cinturão em determinados momentos, mas ainda assim ele era um campeão dominante. Ele não necessariamente precisava da Imperium para conseguir manter os cinturões, né? Então nós tivemos diversos combates contra o A-Kid, que hoje é o Axiom, nós tivemos combates contra o próprio Ilya Dragunov antes do Dragunov ganhar o título no NXT TakeOver, acho que foi eu não lembro se foi o 35 ou 36 que ele ganhou o cinturão, mas assim, basicamente a gente teve ali o Gunther dominando o Dragunov durante várias vezes, várias semanas. Teve luta, se não me engano, contra o Joe Coffey também. Eu acho que ele lutou também contra o Mark Andrews. Ou seja, o próprio Tyler Bate também, né? Nós tivemos momentos em que ele ganhou do Tyler Bate. Então, assim, tivemos diversos momentos do Gunther como campeão do NXT UK, ou só UK Championship. E ele foi um cara muito dominante e ele tinha essa presença implacável. E quando ele foi pro main roster e se tornou campeão intercontinental, ele manteve a mesma presença. Durante um certo tempo, ele até tinha a Imperium junto com ele, até o momento em que o Kaiser e o Giovanni Vinci acabaram se separando. Mas ainda assim, o Gunther foi um cara que quantas vezes a gente falava, não, agora ele vai perder, ele ia lá e ganhava. Não, agora chegou um cara que vai desafiar de vez e ele vai perder, ia lá e ganhava de novo. E assim, das maneiras mais brutais possíveis, né? Quem não lembra da história dele com o Chad Gable? Mano, a história dele com o Chad Gable foi maravilhosa e eu ainda particularmente acredito que o Chad Gable é que tinha que ter tido a oportunidade de tirar o título do Gunther lá na WrestleMania 40. Mas quem não lembra também da WrestleMania 39, onde nós tivemos uma luta 5 estrelas entre Sheamus e Drew McIntyre lutando contra o Gunther. Cara, foi maravilhoso. Já o Jey, quando a gente olha pro Jey, a gente vê nitidamente ele e o irmão dele e toda essa linha, toda essa presença de campeão de duplas. O cara junto, né, os dois juntos, o Jey e o Jimmy como campeões, eu acho que travou ali uma geração onde nós vimos eles desde 2010 sendo construídos, sendo criados. Eles já foram usados como tag somente para subir outras tags, né? Então os caras simplesmente não conseguiam fazer absolutamente nada, ficaram vários anos sem WrestleMania e quando eles ganharam de fato o seu primeiro título, aí parece que deslanchou um pouco mais, ganhava um, perdia o outro, e eu acho que a virada de chave real foi quando no ano de 2016 eles foram pro SmackDown e fizeram o heel turn. Ali eles ganharam o título de duplas do SmackDown e, cara, foi realmente muito legal ver
tudo que eles fizeram depois, o heel turn deles foi muito bom, veio a rivalidade com o New Day e eles conseguiram emplacar diversas coisas. No próprio showcase desse ano no WWE 2K25, eles colocaram o que pra mim é a melhor luta da rivalidade, foi sem dúvidas uma das melhores lutas de duplas que eu vi o The Usos fazer, que foi aquele Hell in a Cell contra o New Day. Só que qual que é, pra mim, foi o grande problema? Quando estreou a história da Bloodline e o Jay, ele vai fazer ali, então o primeiro momento de impacto contra o Roman Reigns é o próprio Jay, né? O Jay é o cara que vai lutar contra o Reigns primeiro, se eu não me engano foram 2 combates, um acho que no Clash of Champions e o outro no Hell in a Cell. E aí depois disso, o Jay acaba se juntando com o próprio Roman e ele passa a ser o braço direito. Então, o Main Event Jey Uso surge ali. E graças a ele, por exemplo, no ano de 2021, é que nós temos o Jay ganhando o Andre the Giant Memorial Battle Royal. E aí tem toda aquela especulação de será que o Jay agora vai fazer alguma run por título solo, mas aí logo depois o Jimmy chega e aí nós temos então a dominância dos The Usos, né, e ficaram sei lá quantos dias, nem vou me lembrar agora, mas foram muitos dias como campeões de duplas, unificaram os títulos no ano seguinte junto com Randy Orton e Matt Riddle, então assim, foram coisas que foram sendo criadas. Só que pra mim o ponto principal de decepção, vamos dizer dessa forma, foi justamente no ano passado, na luta da WrestleMania 40. Pra mim, foi, pra quem pega ali, acompanha o canal há mais de um ano, né, há mais de 2 anos e tudo mais, lembra que eu tava muito empolgado pra essa luta. Jey Uso versus Jimmy Uso, pra mim era uma luta que poderia ser algo muito grande. Tudo porque eles apresentavam um tag team muito grande. Só que aí quando eles foram fazer essa luta um contra o outro, deu que, tipo assim, a luta foi devagar, sonolenta, era só super kick de um lado, super kick do outro, às vezes um fazia um voo pra cá, um voo pra lá, e assim... praticamente o melhor momento dos dois na WrestleMania foi justamente o Spear que o Jay deu no Jimmy pras mesas durante a luta do Roman com o Colt na noite seguinte. Ou seja, a luta deles foi um fiasco. Então toda a run do Jey Uso, tá? Toda a run do Jey Uso pós WrestleMania 40, pra mim foi assim, muito triste mesmo. Por quê? Porque se a gente for olhar ali, depois da Civil War da Bloodline, que veio aquele outro combate no SummerSlam contra o Roman Reigns, que foi o combat, como é que era? O Tribal Combat, né, do Roman com o Jay, e aí a traição do Jimmy e tudo mais. Foram alguns momentos ali que o Jay até expressou algo que, pô, talvez ele possa ser um cara que dá pra fazer algumas lutas individuais. Então teve essa contra o Roman, se eu não me engano depois teve uma contra o próprio Gunther, que ele lutou pelo título intercontinental e ele só não ganhou porque o Jimmy toca o sino antes e tudo mais, né, acontece toda aquela parte que vai acabar ligando a luta deles na WrestleMania. E tava sendo uma construção muito boa, o It Movement tava começando a surgir um pouco mais forte, só que na WrestleMania 40, pra mim, tudo que tava sendo construído foi destruído, porque a performance dos dois foi realmente muito aquém do que todos nós esperávamos. E aí depois teve que tentar reconstruir isso. E aí ele foi colocado como um grande babyface, ganhou o título intercontinental em dado momento, né, depois, se não me falha a memória. Então assim, existiram alguns pontos que a gente até entendia a possibilidade do Jey Uso estar ali como o main event. A gente chega no Royal Rumble e a gente tinha 2 figuras muito grandes e outras 2 que estavam correndo por trás. Então nós tínhamos Cena e Punk, basicamente ali como os principais nomes, e depois Reigns e Rollins correndo por trás ali da situação toda. Porém, na última semana do Royal Rumble surgiram então nas casas de apostas ali, ó, o nome do Jey Uso tá muito forte, o nome do Jey Uso tá muito forte, e no fim o Jey Uso ganhou. Eu achei forçado ele ganhar o Royal Rumble? Não achei. Eu acho que assim, Royal Rumble e Money in the Bank, eles servem para dar oportunidades para grandes lutadores poderem disputar o título. Via de regra, o Royal Rumble, ele coloca lutadores que já estão mais no topo, que já estão nesse cenário de main eventer, para disputar o título. Enquanto o Money in the Bank pega essa galera que tá mais no mid-card, né, via de regra, existem exceções, obviamente, mas pega essa galera que tá mais no mid-card pra elevar depois. Então, teoricamente, o problema do Jey Uso ganhar é que ele nunca esteve, né, de fato, no cenário de título mundial. Ele já tinha disputado o título mundial? Já tinha disputado contra o próprio Roman, dentro lá no reinado de 2020 e depois em 2023 como Tribal Chief e tudo mais. Já tinha chegado a disputar, se eu não me
engano, contra o próprio Gunther, um World Heavyweight Championship, mas nunca tinha sido campeão, então não fazia muito sentido ali, sabe? Já concordo com o pessoal que fala que o Money in the Bank faria muito mais sentido pra ele do que o próprio Royal Rumble. Mas quando deram o Royal Rumble pra ele, eu fiquei pensando, tá, o que eles vão realmente utilizar pra poder fazer o Jey Uso chegar como um grande babyface e tentar fazer o Gunther se tornar um pouco mais heel, porque nos 6 meses que ele ficou como campeão, a gente não viu nenhuma rivalidade boa pra ele, a gente não viu nada que realmente fizesse uma grande diferença e colocasse ele com aquele momento tão grande igual tinha como campeão intercontinental. E o problema é que durante os 2 primeiros meses, desde a vitória ali, basicamente ali, fevereiro e março, basicamente era só um atacando o outro. Não tinha uma construção real. Não tinha uma construção real. Tudo era, o Gunther vem e ataca o Jay, aí numa semana o Gunther sai por cima. Na outra semana o Gunther tenta atacar o Jay consegue reverter e sai por cima. E ficou nisso durante muito tempo. 2 meses de construção da história ficou nisso. Se a gente for parar pra olhar, desde o Royal Rumble, era a única luta, junto com Charlotte e Tiffany, era a única luta já estabelecida que nós teríamos na WrestleMania. Não demorou muito pro Jay tomar a decisão dele pra lutar contra o Gunther. Então era a única luta já estabelecida, que já teria um tempo bom de desenvolvimento, e eles passaram dos 3 meses que a gente teria, 2 fazendo só ataca daqui, ataca dali, ataca daqui, ataca dali, e não tinha nada que realmente fizesse a gente olhar e falar, cara, isso aqui tá ficando interessante, isso aqui tá ficando legal. Isso só vai acontecer há praticamente 3 semaninhas aí, quando o Jimmy é colocado no meio da brincadeira e eles começam a trabalhar essa questão de o Jay vai lutar pela família dele. Que particularmente faz muito sentido, afinal tem toda a história da Bloodline, são irmãos gêmeos, toda a história dos samoanos é construída em cima disso, com algumas exceções, né? O Roman teve toda essa questão do Tribal Chief agora, mas quando eles tentaram criar como Big Dog, ele meio que tinha isso de longe, né, meio que separado. Teve uma vez ou outra que os deuses ajudaram ele e tal, mas essa questão da família, a gente vê como surtiu muito mais efeito depois que ele virou Tribal Chief, ficou muito mais legal do que quando era Big Dog, né, então faz muito sentido isso. Então quando colocaram o Jimmy Uso na brincadeira, acertaram em 2 pontos. Primeiro, deram uma motivação extra pro Jay e ao mesmo tempo criaram de fato aquele campeão heel que nós queríamos ver com o Gunther desde o início lá atrás e a gente não conseguia ver, desde na verdade quando ele ganhou o King of the Ring. Na hora que ele ganhou o King of the Ring já não foi o suficiente, porque ele ganha o King of the Ring, eu ainda lembro de quando aconteceu isso, de que, cara, não tem que ter respeito, ele não tem que ir lá apertar a mão do Randy Orton, no Bash em Berlim é a mesma coisa, então assim, sabe, eu falei e eu senti naquela época que era exatamente o que a gente queria ver agora, o Gunther tem que ser aquele heel poderoso e que vai fazer de tudo pra ganhar e ele vai desrespeitar o oponente dele, ele não vai mostrar respeito, ele vai desrespeitar, não é que, todo heel tem que ser assim. Praticamente é um personagem, então ele fez toda a construção do personagem de que ele quer trazer o respeito pro esporte que ele pratica, mas ao mesmo tempo ele desrespeita aqueles que ele olha como mais fraco. Então não tem como ele ganhar de um cara, mesmo que seja o Randy Orton, uma lenda, e falar assim, não, eu respeito você. Não, cara, tem que desrespeitar mesmo, e é isso aí, não tem que apertar a mão, tem que dar uma paulada na cara e seguir em frente. E era justamente o que a gente queria ver, e eles colocaram isso contra o Jimmy. O que o Gunther fez foi realmente assim, um massacre. E aí deu a virada de chave pro Jay fazer a principal promo dele na última semana, e que, diga-se de passagem, o público quase estragou a promo dele. Teve 2 vezes, eu não lembro se foi 2 ou 3 vezes, eu acho que foram 2, que o Jay teve que, tipo assim, cala a boca aí, velho. Porque toda hora que ele falava alguma coisa, a galera, yeet, e ele, não, fica quieto. Porque ele falando assim, cara, você tem mãe? Você conversa com a sua mãe? Sabe o que a minha mãe tá falando? Por que você não protegeu seu irmão? Seu irmão tá no hospital agora, tá com a cara toda estourada lá e você não protegeu seu irmão. E a galera gritando yeet, tá ligado? Então, tipo assim, o público não teve a sacada rápida da onde a promo tava seguindo. Também eu sinto que parte disso é culpa do próprio Jey Uso e dos escritores, que em toda promo era a mesma coisa. O Jay falava uma palavra e a galera, it. Ele falava outra palavra e a galera, it. E aí o problema é que eles demoraram pra ter a percepção que nessa promo isso não se encaixava.
mas quando ele conseguiu fazer o pessoal parar e ele começou a entregar essa questão de colocar sentimento, colocar essa raiva em cima da promo, falando eu tava com medo, eu tava com medo de perder, tava com medo de apanhar, mas agora eu não tenho mais medo, ele fez o próprio Gunther ficar sem palavras. Só pra vocês terem uma noção, o Gunther ele vem primeiro ao ringue e depois ele não fala nada. Ele não fala nada, e isso eu acho que fez uma baita de uma diferença, porque coloca o Jay como um cara tipo assim, eu não tenho mais medo. Só que agora, nessa semana, nós temos que ter mais alguma coisa, pelo menos aí mais uma ponta de uma promo mais emocionante. Pode ser até um video package, por exemplo, não precisa nem ser uma promo em cima do ringue. Só que dessa vez, o Gunther tem que fazer mais alguma coisa pra desrespeitar o Jay. Ele pode virar e falar assim, meu, entendi que você não tem mais medo, mas agora vamos lembrar o que eu fiz com o seu irmão. Eu vou fazer pior com você agora. Eu vou fazer pior com você e a sua mãe agora vai ter que lamentar porque os 2 filhos vão estar no hospital, tá ligado? Algo mais ou menos nesse sentido. E aí podemos até ter um último brawl maior, mais forte, mais assim, pancadaria mesmo entre os dois, com vários seguranças separando. Sabe aquela época em que viu os lutadores do backstage pra separar? Mais ou menos nessa linha aí, pra sim a gente ir pra WrestleMania desse sábado e olhar pra essa rivalidade com um pouco mais de vibração. O problema é que eles demoraram demais pra fazer isso. Demoraram demais. Foram 2 meses não fazendo nada, mantendo ali um ataca, o outro ataca, um sai por cima, outro sai por cima. Foram 2 meses de um negócio muito morno, muito fraco, pra agora eles quererem esquentar as coisas. Pode ser que hoje, se a gente tiver uma promo decente, igual foi a da semana passada, com talvez um brawl ainda maior, com os dois saindo sangrando ou coisa do gênero, aí sim a gente vai querer colocar alguma coisa, quem sabe até colocar uma estipulação pra esse combate, pra tentar deixar as coisas ainda mais interessantes. Acho que a gente vai pra esse combate com uma vibração maior do que o que a gente estava olhando antes. Com relação a questão de quem vai vencer ou quem não vai vencer, eu ainda acho que tá muito claro que o Jey Uso vai vencer esse combate. E um adendo, surgiram aí várias teorias de que o Jey poderia fazer um heel turn. Eu vou fazer uma única pergunta pra vocês. Se você tivesse uma empresa e você tivesse um produto que fosse o seu top de venda, você simplesmente tiraria esse produto da prateleira por nada? Então eu não acho que o Jey Uso vai fazer um heel turn agora. Não faz nem muito sentido. Até porque é bem provável que nós vamos ter sim a vitória do John Cena. E é bem provável que após a WrestleMania, o Roman Reigns vai tirar umas férias, talvez até o Punk. Então a gente vai ficar sem babyfaces grandiosos na WWE. Eu acho que eles não vão tirar isso do Jey Uso agora, principalmente se ele ganhar o cinturão. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Põe nos comentários aí embaixo. Quero saber o que vocês acham e até já põe os palpites aí se você acha que vai dar Jey ou Gunther. Põe nos comentários aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, todas na descrição. Valeu, galera. Grande abraço, até mais. Fui!